Pronto. Então, pessoal, boa noite a todos que estão presentes ao vivo. Então, o objetivo nosso hoje é continuar falando das ferramentas que o Estratégia oferece para vocês, tá? Vocês já devem saber, já com certeza sabem que a assinatura do Estratégia, ela é um pouco mais cara do que a da concorrência, do que a dos outros cursos. E isso tem uma razão, né? Além dos cursos de estratégia serem assim mais completos, isso não está sujeito a aquela dúvida de opinião, né? Não é uma questão de opinião, é um fato, né? Tem coisa que é opinião, tem coisa que é fato. Então, o fato é que o material de estratégia ele é mais completo, o material didático ele é mais robusto em relação aos conceitos ali, todo o conteúdo que você precisa saber para ir para a prova, tá? Inclusive, esse é um dos aspectos até que assusta alguns alunos, porque vêm as apostilas lá grandes, né? E muita gente se assusta. E tem gente que quer buscar facilidade e acaba indo para os outros cursos. Mas para passar numa prova e você quer buscar facilidade, não é muito bem o caso, né? Se você quer realmente ter um cargo legal, um cargo público legal. Mas, então, como eu vinha falando, os cursos de estratégia, a assinatura ela é um pouco mais cara do que a dos outros cursos, do que a concorrência, por conta dessa razão aí da completude dos materiais didáticos, eles são mais robustos, são melhores elaborados, né? E E o Estratégia também disponibiliza algumas ferramentas exclusivas que só o Estratégia tem. Uma ferramenta a gente já apresentou, que é o passo estratégico, foi no vídeo passado. Eu expliquei como é que funciona. E outra ferramenta é o que eu vou falar hoje, né? Que são os bizus estratégicos e os vademecums estratégicos. Diferentemente do passo estratégico, que é um material assim, é um material resumido, mas você consegue aprender alguma coisa, você não precisa ser assim um grande especialista naquele determinado assunto para estudar pelo passo. O bizu estratégico, ele já é um material didático voltado para quem já sabe a matéria, né? O bizu estratégico é como se fosse um grande resumo no sentido de ser muito resumido e não no sentido de ser grande. Então, existe uma equipe de professores que pega todo o material didático, sei lá, de direito constitucional e resume todo aquele material didático de, sei lá, 1.000 páginas no total do curso, não sei, 1.500 páginas, talvez. Os cursos maiores de direito constitucional talvez tenham 1.500 páginas. Cada PDF tem umas 100 páginas e é comum os cursos irem até a aula 20. Então, bons cursos de direito constitucional, cursos completos que caem nos cargos assim mais elevados, deve ter por aí umas 1.500 páginas. E esse bizu estratégico resume esse conteúdo do direito constitucional em, sei lá, 30 páginas, né? Então é uma coisa bem resumida, e que não dá para um aluno cru do zero ou um aluno que tenha só uma breve noção das coisas aproveitar bem esse material didático. É um resumo super resumido. E o que é selecionado lá para esse resumo? São os mapas mentais que os professores põem nas aulas. Não todos, né? Mas os mapas mentais
vinculados aos assuntos mais exigidos. Né? Existe um, um trabalho, assim como no passo estratégico, existe também um trabalho estatístico para colocar no bizu estratégico o que mais cai. Né? Mas lá não tem uma explicação, tem uma informação simples e objetiva que, se você souber, você vai olhar e lembrar, e se você não souber, não vai te adiantar muito, tá? Não vai te adiantar muito. É bom para você estudar ali nas vésperas de prova realmente, né? Se o passo estratégico, o ideal é que você um dos usos do passo estratégico é estudo de reta final. Mas o quanto de reta final? Semanas antes da prova. Já o bizu estratégico é alguma coisa que você pode usar dias antes da prova. São as informações, aquelas informações dignas de decoreba, e que, pelo assunto ser muito grande, você não vai, não adianta, você não consegue manter aquela informação na memória, aquele tanto de informação na memória, é, se você ter estudado muito tempo antes, né? Então é um negócio bem pontual, bem assim, de véspera mesmo. São pequenos apontamentos, mapas mentais, esquemas. É um negócio bem resumido para você usar na véspera da prova. Pode ser usado em outra situação fora de véspera de prova? Pode sim. Se por acaso o aluno está cumprindo um edital, tem o objetivo de cumprir o edital muito longo, muito extenso, em que ele tem que administrar inúmeras disciplinas, pegar o bizu estratégico de uma matéria que ele já encerrou há algum tempo, pode ser um bom uso do bizu estratégico também, tá bom? Então, além desse resumo super resumido, com mapas mentais, com esqueminhas, o passo estratégico também indica ali os assuntos mais cobrados estatisticamente, tem um quadrinho lá logo no início de cada apostila, de cada bizu estratégico, tem um quadrinho falando dos assuntos mais cobrados, e cadernos de exercícios prontos já, links para você usar no sistema de questões, links para cadernos de exercícios desses assuntos mais cobrados. Tá? Então são essas três coisas. É a parte teórica ali, o resumo, e esse detalhamento sobre os assuntos mais exigidos e os cadernos de questões. Cada disciplina de cada concurso vai ter um bizu estratégico. Então, sei lá, para Petrobras, tem lá. Eu acabei de ver aqui o curso de administração. Então, tem o bizu estratégico de administração, que pega a disciplina toda de administração, que são, se não me engano, 20 ou 19 aulas, e resume o curso de administração num PDF de 30. Eu tenho aqui um aberto, eu vou compartilhar minha tela para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Esse aqui é o bizu estratégico da disciplina de administração para Petrobras. A disciplina, o curso padrão, tem 20 aulas, e cada uma tem umas 100 páginas aproximadamente. E aqui vocês estão vendo que esse PDF tem 37. Aí as apostilas do bizu estratégico vão ter esse formato. Os assuntos, né, e o percentual de cobrança, estatística de cobrança, e os caderninhos de questões para cada um desses assuntos. E depois a parte ali teórica, com bastante ali mapa mental, esqueminha, tá vendo? A informação é bem objetiva, bem seca, sem muito desenvolvimento teórico. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver aí? Sim? Beleza. Todos os cursos têm bizu estratégico? Não, não são todos os cursos que vão ter o bizu estratégico.
assim como não são todos os cursos que têm o passo estratégico. Os cursos que vão ter o passo e o bizu estratégico são os cursos assim que têm maior relevância no sentido de demanda por aluno, né? Alguns cursos de estratégia têm pouca demanda. Por exemplo, concursos para uma prefeitura de um município pequeno. Não tem demanda, entendeu? Então não é assim, não é viável o estratégia fazer para alguns tipos de concurso, porque senão ia ter que embutir o valor do custo na assinatura, pouca gente ia aproveitar aquele determinado material e muita gente ia acabar pagando por uma coisa que nunca ia usar, né? Então a ideia do estratégia é fazer para os principais, né, os grandes concursos nacionais, concursos estaduais e concursos municipais, mas que tenham assim uma relevância um pouco maior, né? Então, Prefeitura de Casimiro de Abreu. Não sei nem se tem concurso lá para a Prefeitura de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Minha família tinha família lá. Não vai ter bizu estratégico. Pode ser que tenha um material didático lá, mas não adianta, não vai ter bizu estratégico nem passo estratégico. A tendência é que haja mais cursos com passo estratégico do que cursos com bizu estratégico, né? O bizu estratégico, o passo estratégico, ele é um pouco mais abrangente em relação à quantidade de cursos disponíveis, tá? O passo, o bizu tem menos quantidade. Ô, Felipe, Sim. deixa eu fazer só uma perguntinha. É, eu estou tentando localizar aqui aonde que fica, por exemplo, você faz parar que eu estava olhando, né? Eu não, o passo eu vi dentro dele, já no 2022, Uhum. né, que é o pós-digital. Mas bizu eu não vi não, tá? Tá. Então, o bizu estratégico, ele, tanto o bizu como o passo, ele leva muito em conta a estatística da banca, né? Tá? A banca que vai fazer a Cefaz do Pará é uma banca pequena. Então, sem assim, um histórico relevante de fazer provas fiscais. Então, essa informação estatística acaba perdendo um pouco assim a confiabilidade. Nesses casos, o que o estratégia faz? Ele lança o passo estratégico, que contendo um resumo ali de acordo com o entendimento do professor do que é mais relevante, e o bizu, né, que seria mais voltado à estatística, ao que mais cai, ele fica um pouco de lado, entendeu? Ele fica um pouco de lado. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. O estratégia optou por lançar só o passo com assim um resumo e deixar o bizu estratégico de fora, tá bom? Entendi, Provavelmente foi isso que entendi. aconteceu. Mas fica lá mesmo, né? Justamente lá quando você Sim, sim, matricula no curso, né? sim, Onde ficam as matérias normais e o uhum, passo da matéria, sim. teria lá um terceiro local lá, bizu daquela Isso, matéria. É ali isso, mesmo. isso. Agora, isso que eu estou falando, eu não perguntei para o pessoal do bizu estratégico. Eu estou tirando uma conclusão, né? Estou dando uma explicação lógica para o que pode ter acontecido. Não, eu só queria entender se eu estou olhando no lugar Tá, certo, né? não, tá, tá. Tá, Fica dentro do pacote, tá, tá? entendi. Agora, como o bizu estratégico é um material didático, como eu falei, mais voltado para dias antes da prova, pode ser que ele ainda seja lançado, entendeu? Pode ser, tá? Entendi, Mas também entendi. tem esse aspecto aí. Por que que também com cursos pequenos o, geralmente não tem passo e não tem bizu? Por conta dessa questão da estatística, né?
Disciplinas que não costumam ser cobradas em prova. Como é que vai montar um passo disso, né? Acaba sendo um chute, né? Acaba sendo um chute. No caso dos concursos da área fiscal, mesmo sendo feito por bancos pequenos, existe uma certa lógica na cobrança das disciplinas. É um cargo relevante, é um cargo importante. Então, a cobrança das disciplinas tende a formatar o profissional que o órgão está precisando. Então, tem determinados pontos de contabilidade que não adianta, que vai estar lá, de auditoria, de direito tributário, de legislação tributária, né? E isso pode acontecer em grandes concursos ou em concursos médios que são elaborados eventualmente por uma banca pequena, né? É o caso aí da Cefaz do Pará, que é um concurso grande, eu considero um concurso, um concursaço, que eu nunca ouvi falar nessa banca. Nem eu. Tá? Concordo, tá Nunca certo. ouvi falar. Então, o bizu estratégico é esse, e ainda tem o vade-mecum estratégico. O vade-mecum estratégico tem a mesma ideia do bizu, só que em vez de ter ali os esquemas, os mapas mentais, aqueles quadrinhos, vai ter a legislação seca, né? Vai ter a legislação seca ali no material didático, tá? É melhor do que você estudar a lei inteira, né? Realmente a lei seca. Porque quando você pega a lei para estudar, qualquer lei que caia na prova, tem muita sujeira no meio do caminho. Então, isso acaba atrasando a vida do candidato. É legal ver ler a lei seca, sim, realmente seca. É legal, mas o candidato ele tem que estar pronto para isso. Ele tem que já ter uma experiência determinada para identificar que aquilo ali não vai cair de jeito nenhum em prova, mas ele passa o olho só para ver a estrutura macro ali da lei, né? É legal você ver a estrutura macro, porque quando a gente lê a lei na apostila, né, não necessariamente o professor aborda na ordem os artigos na ordem que aparece. Né? Muitas vezes ele pega artigos de temas semelhantes, que estão distantes, né, que não estão tratando, não são seguidos, né? Ele pega artigos diferentes que estão tratando do mesmo esquema para montar a aula dele, tá? Aí quando você passa para a lei seca, você vê os artigos na ordem que aparece, né? Você vê que um assunto está tratado numa parte da lei, depois volta a ser tratado em outra parte. Então é um negócio legal. Mas o aluno precisa estar num nível determinado para conseguir ter um bom desempenho nesse estudo, ter assim, um bom aproveitamento. O bizu estratégico visa facilitar esse estudo da legislação, no sentido de adaptar o aluno ou habituar o aluno à letra da lei. Muitos concursos caem aí realmente a letra da lei, né? Para você, questão de literalidade. Só um minutinho aqui, pessoal, preciso mandar uma mensagem aqui. Então, o bizu estratégico ele facilita aí o estudo da lei seca, né? Como é que é montado o bizu? A mesma ideia. Estatística de cobrança de artigos, né? E o professor vai lá e monta
o vadimécum estratégico de acordo com essas estatísticas de cobrança. Ilumina lá no grifo. É todo curso que vai ter o bizu estratégico? Não, não é todo curso que vai ter o bizu estratégico. Tá bom? Isso. A mesma ideia ali do vadimécum estratégico. Não é todo curso que vai ter. Tá bom, meus amigos? Agora, bom, era isso que eu tinha que falar, rapidinho. Agora perguntas. Pode mandar. Perguntas, perguntas, perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. Sim. Assim, você estava falando do bizu, né? Então, o bizu é para auxiliar a lei seca, é isso? É o bizu Oi? estratégico? O bizu estratégico é para auxiliar no entendimento da lei seca? Desculpa, eu não entendi direito. É que eu não entrei ainda nesses Então, resumo. o bizu estratégico, ele é um material didático que ele vai ser um resumo super resumido da apostila lá. Ah, tá. Então, tipo assim, eu leio resumos, que é aqueles PDFs imensos, né? Estudo aquilo lá, e depois eu posso fazer como que fala? Aí eu leio esse bizu para relembrar as coisas. É isso. Na véspera da prova. Primeiro eu estudo pelos PDFs, só no final Isso. que eu vejo o bizu se o curso tiver isso, né? Na véspera da prova. Ah, tá. Na véspera. Ah, tá, legal. É que tem tanta coisa, eu ainda não estou familiarizada com o site de estratégia. Você, para quem está começando, a preocupação maior é o uso ali das apostilas, eventualmente uma videoaula, né? Não necessariamente a videoaula vai ser um material didático proibido. Se está lá é porque tem utilidade. E eu já Sim. tratei aqui da videoaula, falei do uso da videoaula. Ela não pode ter um uso indiscriminado, tá? Você não Ah, pode fazer todos os cursos usando todas as videoaulas. Pode escolher um curso para fazer por videoaula, uma matéria? Pode, né? Pode sim. Qual é a matéria que o pessoal geralmente usa a videoaula o curso inteiro? Português ou matemática, tá? Agora, se você fizer todos os cursos por videoaula, a sua preparação vai demorar muito. Se, hoje eu assisti uma entrevista se do. você tiver é, tranquilo em relação, se você não tiver pressa em relação ao tempo de preparação, tiver ali 3 anos para você passar numa prova grande, sem assim, sem se preocupar com o tempo, sem pressa, você pode fazer o curso da videoaula. Não acho que seja Uhum. eficiente, entendeu? Mas por que vai demorar esse tempo todo? Porque você vai precisar ver a videoaula e depois ainda ler os PDFs. Não, vamos pular a etapa. Hoje eu assisti uma entrevista de uma pessoa que passou em primeiro lugar no Cefaz de Santa Catarina, e o pessoal estava perguntando como que ele estudava, e ele falou que quando saiu o edital, ele já estudava, né? Ele estudava para auditor da Receita Federal, mas como não saiu, ele foi prestar outros. E ele comentou mesmo que ele só estudou por PDF, para esquecer as videoaulas e focar nos PDFs. E ele passou em primeiro lugar. Só recapitulando aqui o que eu falei a respeito de videoaula. Usos da videoaula. Para quebrar o gelo nas disciplinas que você nunca viu. Então, principalmente na área do direito, as apostilas elas têm uma linguagem muito técnica. A pessoa que nunca teve contato com direito, não adianta, lê e não entende nada. Eu não entendia nada. Não entendia nada. Eu fazia exercício e errava tudo, porque eu não entendia nada. Até eu me habituar com a linguagem jurídica,
que é bastante técnica, levou algum tempo, tá? Não usei videoaula. Agora, quem tem um pouco mais de tempo disponível pode usar a videoaula como um quebra-gelo inicial para essas disciplinas do direito, um quebra-gelo inicial, tá? Outra função da videoaula é a seguinte: uma matéria específica que seja muito difícil, ou que geralmente tenha um peso muito grande na prova. Legal, pode e faz a videoaula, mas depois faz o PDF também. Né? E outra situação que eu mais indico, né, para os alunos é usar eventualmente em algum ponto de alguma matéria que você já tenha ali sofrido muito, não entendeu nada e continua sem entender nada, e tentou, e tentou, e tentou, continua sem entender, aí você pede arrego e vai para a videoaula daquele assunto. Tá? Tem outras situações que o aluno pode ver videoaula? Na verdade, ele pode sempre, né? Mas é o que eu indico, estou falando que a minha recomendação. Se você vai fazer um concurso que tem um edital pequenininho, olha, vê videoaula, né? Agora, o edital pequenininho, ele é relativo, né? Pode ser pequeno para uns e grande para outros. Depende do tempo disponível que cada um tem para estudar. Tá? Vai ter prova agora para a Polícia da Paraíba. Vai ser em fevereiro. Eu tenho alguns alunos que têm disponibilidade integral de estudar, que estão cumprindo videoaula. Já estudaram o PDF e agora estão vendo videoaula como complemento. Né? É proibido? Não. O edital é relativamente pequeno, o aluno tem disponibilidade full para estudar e está vendo videoaula. Legal. Recomendação minha. Né? Então, cada caso é um caso. Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, aproveitando, é o seguinte: cuidado com esses gurus que vocês veem na internet, tá? Esses gurus que cospem regras à torta e à direito. Cuidado, tá? Porque o estudo para concurso público, ele, apesar de ser assim, de as pessoas terem um objetivo comum, o caminho que as pessoas fazem até esse determinado objetivo é diferente de acordo com a condição de cada um. Não existe uma receita de bolo mágica para você passar numa prova em relação à estratégia de estudo, à metodologia, que seja aplicada para todo mundo. Então, muitas vezes, o carinha lá, a pessoinha que vocês estão vendo, até tem algum conhecimento, mas tem um conhecimento bem assim, limitado para aquela experiência que ele teve, ou ela teve. Não necessariamente vai se aplicar a outros concursos, não necessariamente vai se aplicar a outro tipo de pessoa que tem uma vida completamente diferente, tá? Então, cuidado com isso, bastante cuidado, seguir esses gurus, né? O que mais, pessoal? Perguntas, perguntas, perguntas? Nada, nada, nada? Jordana, pergunta? Quer perguntar? Jordana chegou muda e vai sair calada. Não deu nem boa noite pra Acho gente. que agora deu certo. Deu Deu certo? certo. Eu não tava conseguindo ligar o microfone. Boa noite. Boa noite. Felipe, o que você falou a respeito do vadimécum estratégico? Então, o vadimécum estratégico, ele é similar ao bizu. A ideia é a mesma. Só que em vez dele ter
os esqueminhas, os quadrinhos, aquela informação objetiva, ele vai ter o artigo de lei, né? Ele vai ter o artigo de lei. O bizu estratégico é montado assim. O professor responsável vê a estatística de cobrança dos assuntos, vai no material didático e sai copiando os principais esquemas, aquilo que é digno de decoreba, né? Tá? Nem tudo em concurso público é decoreba, mas tem alguma decoreba, né? Eu já vi um desses falsos gurus querendo vender, sei lá o que queria vender, mas tratando o concurso público como se fosse um negócio assim. Ah, você tem que ser o mestre de uma memorização. Cara, não, pô. Não, entendeu? Mas existe decoreba, sim. E essa decoreba que cai na prova, olha, não adianta. Você tem que ver nas vésperas. Tem que ver antes, lógico, se habituando. Mas se você não vir na véspera ali, tem uma probabilidade muito grande de se errar, né? Então, o que o Bizu tenta fazer é isso: pegar essas informações que têm uma probabilidade grande de cobrança e que geralmente a gente não consegue manter na cabeça assim por um longo tempo, e joga lá na apostila, no materialzinho, no PDFzinho, para o aluno ver nos dias que antecederem a prova. É basicamente isso. O vadimeco estratégico é a mesma coisa, só que com artigo de lei. Entendeu? Entendi, Felipe. Muito obrigada. Por nada. E aí, pessoal? Perguntas, perguntas, perguntas? Nada? Nada, nada. Amanhã a gente vai ter outra reunião às 18, só que aí vai ser pauta livre, tá? Vai ser conversinha boa. Não vai ter um assunto pré-definido. Eu vou estar disponível para responder as perguntas. Hoje a conversa está sendo gravada, mas já de amanhã não. Amanhã não vai ser gravada. E é bate-papo, né? Aí eu, às vezes, posso soltar uma piada um pouco infame, aí vai ficar gravado, tal. Beleza? Então, pessoal, se não tem mais perguntas, agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ótima noite. Tchau, tchau, Felipe. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, Felipe. Boa noite. Boa noite a todos.